Olá, seja muito bem-vindo ao Grego Koiné. Nós estamos oferecendo algumas orientações no tocante à língua grega e à língua portuguesa, que é justamente a nossa língua nativa, a qual nós lidamos e relacionamos, e por sua vez precisamos ter uma noção básica para a devida compreensão no grego bíblico. Por que eu digo isto? Porque existem pelo menos três elementos que nós vamos tratar nesta plataforma sobre o idioma grego. É o aspecto morfológico, que está relacionado à estrutura, à forma, inclusive ver a estrutura, a fricção e a classificação das palavras. O segundo aspecto, que é o sintático, que é relativo à sintaxe, é o estudo de cada termo de uma oração, por exemplo. E, por fim, o terceiro aspecto, que é o fonético. Quando falo fonema, é um som distintivo em uma língua, é uma unidade sonora. Todos esses três aspectos são trabalhados quando a gente utiliza uma gramática grega do Novo Testamento, que é justamente uma noção gramatical para a gente fazer a nossa imersão no grego. Você observa que é importante ter uma noção do português para fazer, então, a sua conexão com o grego koiné. A abordagem que eu farei daqui para frente será tanto indutiva quanto dedutiva. Como assim? Quando eu falo indutiva, estou falando sobre partir de algo particular para o mais amplo. E existem gramáticas que adotam esta linha, tem essa corrente ou esse viés. Já a parte e a gramática que trabalha mais de forma dedutiva, ela vai do amplo para o particular. Quer ver um exemplo? Tem uma gramática que eu já fiz uso dela, que vai do amplo para o particular. Ela começa não se preocupando com a acentuação, as regras e etc e tal. Por causa de que ela adotou aquela maneira didática de lidar? Ora, porque ela entende que como o acento, ou todo sinal que estiver na palavra já vai se encontrar lá, você não precisa decorar, saber onde é que fica necessariamente, no primeiro momento, dentro dessa abordagem dedutiva, onde fica o acento na palavra logos. Ora, se você pronuncia corretamente logos, através de um profissional que está facilitando a sua pronúncia, você automaticamente compreenderá posteriormente onde é que fica a sílaba tônica. Então, acaba avançando outros processos, outras etapas, e depois, então, vai para a questão da particularidade ou os detalhes. Eu vou adotar tanto uma abordagem indutiva quanto uma abordagem dedutiva. É uma abordagem, portanto, mesclada. Como é que a gente deve ver a disciplina? A visão tradicional é muito boa mesmo. É boa porque a visão tradicional, você vai para um seminário maior, digamos assim, você faz o uso do grego, vai instrumentalizando, vai aprendendo. Essa visão é boa. Pode ser feita até mesmo fora de um ambiente acadêmico. Acontece que a proposta para o grego instrumental, da minha parte, é você que lida com a palavra de Deus, você que quer fazer a leitura do Novo Testamento, você que quer entender, quer estudar, quer pregar, que você possa fazer desta disciplina não apenas uma visão tradicional no sentido de ser mais uma disciplina entre tantas, mas fazer com que seja uma ferramenta ministerial. E quando utilizo a palavra ministerial, e esta é a proposta aqui, é justamente serviço. Ela vai servir
para que você venha utilizá-la corretamente a fim de pregar, estudar, ensinar, e isso vai se dar no seu dia a dia e não esporadicamente. Em relação à classe gramatical, todas as 10 classes que nós temos em português, nós temos na língua grega. E isso é a importância de ter uma noção do português. Nós vamos ter substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vez ou outra, você vai se deparar e vai automaticamente, um pouquinho mais à frente, saber distinguir o substantivo, o artigo, e cá entre nós, eu penso que no grego é muito mais fácil, porque da maneira como vou dizer assim, a palavra termina, a sua terminação, você já começa a identificar, olha, aqui é um substantivo, o artigo está na frente, aqui é um artigo, e assim por diante. O verbo é fácil também de identificação. Você bate o olho, mesmo estando no grego koiné, você tenha uma facilidade em identificar, desde que você aprenda subindo um degrau de cada vez. Se você pular etapas, você poderá ter dificuldade. Mas fica aqui a nossa orientação para associar o útil ao agradável, ou seja, um conhecimento da língua portuguesa básica para que você possa iniciar no idioma grego. Existem classe de palavras variáveis e invariáveis no português e, de igual modo, no grego. Observe que na palavra aqui, variáveis, não tem um acento por conta da minha fonte. A fonte que eu utilizei, eu não consegui o acento, e por isso ficou aqui sem acento, mas você está sendo apresentado ao português e, ao mesmo tempo, ao grego-koiné, pode indagar, cadê o acento aqui, já que a gente está falando tanto em português? Realmente não tem por conta da, da fonte utilizada para a projeção desse slide, tá bom? Mas aqui tem sim variáveis, tem um acento, mas acento à parte, que não se encontra aqui, mas realmente possui. Você precisa aprender que dentro dessas classes variáveis, e quando a gente fala em português variáveis, por exemplo, o que são variáveis no português? Substantivo, artigo, adjetivo, número, pronomes e verbo. Isso tudo varia. As invariáveis no português é advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Agora, dentro do grego que a gente vai analisar, aqui eu quero analisar somente o aspecto mais do grego koiné. Dentro do grego vai ter palavras variáveis, é o mesmo que ocorre em nossa língua portuguesa, no tocante a gênero. Lá pode ser feminino ou masculino, pode ter o número plural ou singular, o grau aumentativo, diminutivo. As pessoas que eu coloquei aqui, entre o colchete, é, pessoas verbais, na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. O tempo, que é o presente, no passado, o futuro. Isso é apenas um exemplo. E também um modo que pode ser indicativo, subjetivo ou imperativo. Então, você vai ver tudo isso também no grego koiné. E tem a função sintática, que, uma vez mais, não tem um acento na minha fonte, que para colocar aqui em cima do primeiro A na palavra sintática, e tampouco aqui no termo função, mas aqui ó, tem um acento e aqui também um acento, função sintática. Dito isto e feita essa observação, dentro da função sintática você vai analisar, vou dizer assim, o sujeito, o predicativo do predicado ou o predicativo do sujeito, objeto direto, etc. e tal. Lembrando que a função sintática é o estudo de cada termo dentro de uma oração. Todos esses exemplos aqui nós vamos encontrar no grego koiné. Aí você vê a importância de ter uma noção do português, assim como você pretende ter uma noção
do grego bíblico. E para você parar, pensar, refletir, eu quero falar sobre a questão do ensino e aprendizado. Veja bem, o que eu coloquei aqui? O ensino. Gente, para você ter um ensino satisfatório, você precisa ler bastante, fazer pesquisa, você precisa estudar, precisa meditar, precisa correr atrás. Ou seja, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. O ensino e a pesquisa andam de mãos dadas. Sem estas duas coisas, realmente não tem como progredir no grego bíblico. Muita gente já pagou cursos, já fez cursos, até mesmo gratuitos, e não aprenderam. Por causa de que não aprenderam? Ah, porque o professor não tem didática, porque é isso, aquilo, outro. Ora, porque não houve pesquisa. Tem que arregaçar as mangas, meter a mão na massa e trabalhar de forma árdua, séria, comprometida, criteriosa e envolvendo outras questões como esforço, dedicação, disciplina, perseverança, fé e assim por diante. No tocante à aprendizagem, eu particularmente, eu penso que o professor ele atua apenas como um facilitador. O aluno ele assiste à aula, mas ele tem que estudar sozinho, ele tem que fazer sua pesquisa, ele tem que aproveitar todas as dicas, sugestões e correr atrás. O aprendizado é por conta do aluno, porque não adianta ter o melhor professor do Brasil e do mundo se tiver um aluno realmente sem um pingo de interesse, sem alguém que esteja comprometido com aquilo que ele está ali fazendo. E o aprendizado é como o horizonte, não há limites. Acredite, não há limites. A gente pode aprender todo dia um pouquinho mais, e eu sempre uso a expressão todo santo dia. Para você pensar um pouquinho, já que a gente está falando sobre língua portuguesa, quem sabe você ficou lá pensando assim, ah, para que conhecer língua portuguesa? Eu já sei, gente, conhecer a língua portuguesa não é privilégio de gramáticos, senão de todo brasileiro que preza a sua nacionalidade. E a gente já está chegando ao final, e mais uma frase, porque tem gente que tem muito material de grego, quem sabe na outra língua hebraico, pode ser que tenha comentários bíblicos, tenha dicionários bíblicos, enfim, chaves linguísticas, porém não fazem uso correto, adequado deles. E aqueles recursos vão ficando ali diante dele, porém sem uma valia. Ou seja, não é suficiente ter bastante livros ou bastante recursos. A pergunta, por exemplo, no tocante aos livros, não é até mesmo quantos livros você tem, mas quais são os livros que você tem. Eu, particularmente, eu não compro livro de cunho devocional. Eu compro somente livro de pesquisa, livro que eu vou usar no dia a dia. O livro devocional, vez ou outra, eu ganho de presente e leio. Mas, quando eu quero fazer a minha devocional, eu, por exemplo, eu vou para o conjunto, o livro de Salmos. Aí eu faço minha devocional lá nos Salmos. Porém, eu invisto em livros e recursos mais de estudo e de pesquisa. E para você finalizar aí, não importa quantos recursos você tem, se você não sabe usá-los, eles nunca serão suficientes. Pense nisso, continue aí firme no grego bíblico, e se você quiser, entre em contato comigo, deixe um comentário, e a gente vai trabalhando junto aí, incentivando, encorajando, mas ciente de uma coisa, você tem que correr atrás. E além disto, você caso tenha uma debilidade na questão linguística em relação à sua língua vernácula, você precisa fazer o quê? Correr atrás. Ter um dicionário, uma gramática de língua portuguesa.
para recorrer todas as vezes que você não souber ou precisar de um auxílio, porque esses recursos também em nossa língua estarão à sua disposição para ser úteis, inclusive no estudo do grego koiné. Um abraço e até o próximo vídeo. Eu deixo aqui, você pode observar, pode finalizar, dar uma pausa no vídeo e ver as letras maiúsculas e minúsculas em grego koiné. Vai fazendo a sua revisão e acompanhe vídeo a vídeo, ou seja, um de cada vez, e vai mantendo esse feedback e que a gente vai dando as respostas, oferecendo alguma dica ou sugestão para o seu aprendizado nesta língua que, para mim, é uma língua muito importante, porque está atrelada ao Novo Testamento.